Professor Luiz Antônio de Carvalho, vamos continuar o nosso super curso do Código de Trânsito Brasileiro. Este curso nosso é um curso fantástico. Hoje nós iremos abordar um assunto muito importante. Na minha opinião, o capítulo mais importante para os seus estudos. Por quê, professor? Porque esse capítulo, o capítulo 3º, nós trataremos de quê? Olha só, nada mais e nada menos do que duas coisas importantes. Normas gerais de circulação, ou seja, normas gerais de circulação, exemplo que eu dou, ultrapassagem, né? Quais são as regras de trânsito em relação à ultrapassagem? Inclusive, a gente vai trabalhar todas essas regras na aula de hoje, né? O que mais, professor? Normas gerais de conduta, né? O que vem a ser a conduta, né? Conduta vem a ser o comportamento do usuário, comportamento do motorista, como ele deve se portar em determinadas situações. Então, são as normas gerais de circulação e conduta. Professor, importante porque, cara, se coloque no lugar, por exemplo, de um policial rodoviário federal. Ele vai exercer o quê? A fiscalização de trânsito. Ele vai fiscalizar o trânsito de acordo com o quê? Com as regras estabelecidas de quê? De circulação e conduta, ou seja, questão certa na prova. Todo examinador vai querer saber de você se você conhece quais são as regras gerais de circulação e conduta do agente. Você tem que saber disso, por isso é importante. Professor, o que mais? Cara, você tem que estudar o quê? Unir o útil ao agradável. Por exemplo, você desrespeitou uma regra de trânsito, você desrespeitou uma regra de ultrapassagem, né? essa regra de circulação. E aí, professor, aí, claro, aqui está a regra que deve obedecer. Se você não cumpriu essa regra, né, você vai cair lá no Código de Trânsito, em outro capítulo específico, que é o capítulo das infrações. Olha aí, infrações. Então, nesta aula aqui, tá, a gente vai trabalhar aqui algumas infrações a título de quê? Até de reforçar este nosso conhecimento. Bacana? Então, isso aqui é as normas gerais de circulação e conduta. A estratégia que o professor Luiz Antônio trouxe para vocês é a seguinte: nós vamos trabalhar todos os artigos, todos, eu vou repetir, todos os artigos das normas gerais de circulação e conduta. Por quê? Porque cada artigo tem um comando específico, cada artigo traz uma norma de circulação ou uma norma de conduta. Então, nós temos que saber todos os artigos, artigo por artigo. Para a aula não ficar muito longa, a gente vai dividir essa aula em partes, né? Então, a primeira parte, que é das normas gerais de circulação e conduta, importantíssimo, nós vamos trabalhar o artigo 26 ao artigo 39. Bacana? Então, vem comigo. Então, olha aí para vocês. Capítulo 3º, normas gerais de circulação e conduta. Vamos para o artigo 26, que é o primeiro artigo. Este artigo 26 é um artigo que vai tratar de quê? De algumas condutas do usuário do sistema. Conduta, comportamento, como ele deve se comportar, né? Qual que é a atitude que deverá ter em determinadas situações. Primeiro, os usuários, né? Esse termo usuário, eu tenho que fazer uma consideração importante para quem já viu aí, tá certo? Algumas ocorrências de trânsito, né? Autoridade de trânsito, em algumas situações, aliás, várias situações, ele usa o termo usuário do trânsito, né? Usuário do trânsito somos todos nós, né? Então, os usuários, o agente, a pessoa, né? As pessoas, não os veículos, né? As pessoas, das vias terrestres. Olha a importância de você ter estudado essa parte inicial do Código de Trânsito Brasileiro, né? Nós sabemos o seguinte, que as regras de trânsito, as regras inerentes ao CTB, são referentes às, às vias terrestres, né? Professor, e as vias marítimas e o espaço aéreo? As vias marítimas e o espaço aéreo é outra regulamentação. Aqui nós estamos estudando o quê? O Código de Trânsito. Eu estou dizendo isso porque eu já vi algumas questões de concurso, né? Que o cara coloca uma vírgula aqui e coloca aí marítimo também, né? Está errado. Então vamos lá, né? Então os usuários, as pessoas que estão utilizando lá, que estão participando do trânsito nas vias terrestres devem. Esse deve significa dizer o quê? Um comportamento, deverão ter tal atitude. Primeira atitude que deverá ter, né? As duas atitudes que eu vou falar para vocês são atitudes aí preventivas, né?
Preventiva. Primeiro, abster-se. Abster-se significa o quê? Não fazer. Tá? É um comportamento proibido. Né? Abster-se de quê? Atenção, olha essa palavra. Todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Então, tá, o agente, o usuário do trânsito, ele tem que ter essa postura aí defensiva. O que não pode fazer? Todo ato, né? Quando ele coloca todo ato, o legislador aqui que deu um rol ampliativo, né? Ou seja, ele está colocando o quê? Um rol aí gigantesco de situações que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos. Olha só, então, constituir perigo e obstáculo, ó, para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Ou seja, né, o usuário deve se abster-se de quê? De causar danos a propriedades públicas ou privadas. Né? Bacana, professor. Qualquer outra conduta que o usuário de trânsito deverá ter, também é uma conduta aí de abster-se de quê? De obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer outro obstáculo. Né? Professor, entre um e outro, né, a gente percebe o seguinte, né, fazendo uma análise macro desse artigo aqui, que o legislador quis o seguinte, né, ele quer o seguinte, ele quer conduta defensiva dos usuários de trânsito. Primeiro, é o quê? Manter o trânsito sem obstrução nenhuma. Né? Ele quer que haja essa circulação e ele não quer colocar em perigo ninguém, né? Torná-lo perigoso ou constituir perigo. Isso vai ao encontro lá do começo que a gente trabalhou. Prof, esse cara cai, imagina, cai bastante, né? Vem comigo, vamos já para o treino aqui, né? Detran, Rio de Janeiro, 2015, Makiyama, cargo de analista. Vem comigo. Assinale a única alternativa que não se configura como um dever do usuário terrestre, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Né? Quando ele coloca dever do usuário, é o quê? É uma atitude, uma conduta que ele deve ter. Né? Vem comigo. Abster-se de todo ato, que não, né? Vem comigo, abster-se de todo ato que possa constituir perigo para o trânsito. Este é um comportamento requerido para o usuário? Exatamente. Né? Então, ele tem que se abster-se, ele tem que não fazer o quê? Todo ato que possa constituir perigo para o trânsito. Então, ele não pode trazer nenhum tipo de perigo para o trânsito. Então, esse item está verdadeiro. Né? Então, esse item está verdadeiro. Letra B. Abster-se de depositar objetos ou substâncias nas vias públicas também é um comportamento requerido. Né? Você não pode fazer isso. Né? A fundamentação dessa questão é o artigo 26, inciso 1º, inciso 2º do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Abster-se de todo e qualquer ato que possa constituir obstáculo para o trânsito. Exatamente, né? Então, são atitudes defensivas que você não pode ter. Você tem que deixar sempre o trânsito livre, tá certo? Não pode obstruir e, claro, manter-se mais seguro, que é o oposto de ocasionar qualquer tipo de perigo. Letra D. Abster-se de circular nas vias públicas com veículos não motorizados. Né? Professor, olha só, abster-se de circular nas vias públicas. Né? Então, abster-se. Eu não posso circular, tá, nas vias públicas com veículos não motorizados. Né? Professor, veículos não motorizados, a gente tem vários veículos, por exemplo, uma bicicleta, né? Ele não é motorizado. Você pode circular na via pública? Pode, desde que atenda às regras de circulação, aí, as regras de circulação contidas no código. Então, isso aqui está errado, né? Não é isso, né? Quando ele fala de essas regras do dever, é o dever no que sentido? São condutas que o usuário deve ter para quê? Para não obstruir o trânsito e torná-lo mais seguro. Né? Letra E. Abster-se de todo e qualquer ato que possa causar danos a propriedades públicas ou privadas. Exatamente. Você não pode ficar causando danos a ninguém. Né? Então, o gabarito correto é a letra D, porque a letra D é a incorreta. Bacana? Ótimo, né? Tranquila questão, né? Letra D de dado.
A gente observa o seguinte, tá? Para o professor Luiz montar este curso, eu digo para vocês sem medo de ser feliz, tá? Eu fiz aí, gente, tá? Eu fui submetido aí, tá? A quase centenas e centenas de questões. Em todas as questões, a maioria das questões são questões retiradas da letra da lei, tá? E esta aula, não só esta aula, essa aula nossa de normas de circulação e conduta, normas gerais, muito importante, questão certa na prova. Você deve assistir essa aula com máxima atenção. Somente a aula não vai ser suficiente. Passados um dia, dois, pega o slide novamente, pega os nossos slides e você tenta passar todos os assuntos que foram aí repassados para você relembrar, tá? Vamos lá, artigo 27. Este artigo 27 aqui também vai tratar do quê? De uma conduta. Uma conduta que o agente tem que ter, ou seja, uma atitude, um comportamento de ele fazer algo. Algo no que sentido? De manter o trânsito seguro, né? Vem comigo. Artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, olha só, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, né? Então, olha aqui o que a legislação está dizendo. Usuário, antes de você colocar o seu carro na estrada, nas vias públicas, né, colocar para trabalhar, você tem que verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Então, é a primeira conduta requerida. Segunda conduta, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Então, você tem a obrigação de quê? Qual que é a sua conduta? A conduta que o Código de Trânsito diz. Primeiro, manter as boas condições aí de funcionamento do equipamento. Aí ele fala, professor, todos os tipos de equipamento? Não. Somente os equipamentos de uso obrigatório. E aí, professor, e aí para explicar para vocês aí com profundidade, com conhecimento suficiente para que vocês acertem toda e qualquer questão de concurso, eu vou ter que aprofundar. Então, o artigo 27, eu tenho que colocar para vocês, eu tenho que trazer duas considerações importantes. Primeiro, você tem que saber o que o Código de Trânsito diz a respeito de equipamentos de uso obrigatório. Se diz que é de uso obrigatório, você é obrigado a ter estes equipamentos. E segundo, o combustível suficiente. A gente vai ter que detalhar esse cara para vocês. Então, primeiro, vem comigo aqui, equipamento de uso obrigatório. A gente já sabe que é uma conduta proativa que tem que ter o usuário do trânsito, né? Professor, onde que eu vou encontrar isso? Você vai encontrar isso em dois momentos específicos, né? Você vai encontrar lá no próprio artigo 115 do Código de Trânsito Brasileiro e você vai encontrar a resolução do CONTRAN, número 14 de 1998, né? E aí, professor, essa resolução inicial, lá de 98, perdão, até a presente data, ela já teve aí diversas alterações, né? Então, você tem que ter muito cuidado na leitura dessa resolução, tá? E tentar consolidar essa resolução. Por exemplo, né? Já constou na resolução 14, que era de uso obrigatório em todos os veículos, né? Aquele kit de primeiros socorros, né? Que era um kitzinho, né? Era um kitzinho aí que tinha aí alguns equipamentos aí, alguns utensílios, perdão, de primeiro socorro, né? Tinha gases, né? Tinha alguns equipamentozinhos, né? Eu lembro muito bem que eu cheguei a comprar isso aí, né? Na verdade, eu não, né? Quem comprou isso aí foi meu pai, que tinha um carro dele, né? Nessa época eu não tinha ainda, né? Veículo próprio, né? Então, só que hoje não está mais, tá? Mas você tem que entender o seguinte, onde que está? Eu tenho que passar o caminho para você, artigo 115 do CTB e a resolução do CONTRAN, número 14. Vamos lá, artigo 105, perdão, 105 do CTB, né? O que traz? Por exemplo, né? Por exemplo aqui, né? Vem comigo aqui, né? Vem comigo aqui. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros, a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Olha que coisa interessante. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros, a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Professor, esses outros aí é qual que estou me referindo? A resolução 14 de 1998, né?
Vamos lá. Primeiro dispositivo, cinto de segurança. Está aí, né? Então, cinto de segurança é um equipamento de uso obrigatório, né? Claro, se você não fizer, você vai ser punido por isso, né? Bacana, né? Conforme regulamentação específica do CONTRAN, bacana, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé. Olha que coisa interessante, né? O examinador, ele gosta muito de cobrar o quê? As exceções, né? Então, nós temos aqui, vamos lá, cinto de segurança, vocês têm que saber, é um equipamento de uso obrigatório? Positivo, é um equipamento, você tem obrigação, né? Quem que vai regulamentar o uso do cinto? Resolução do CONTRAN. Não precisamos detalhar este assunto. Agora, existe, tá, um caso de exceção na qual não está obrigatório, não é obrigatório o uso do cinto. Qual que é esse caso? Nos veículos destinados ao transporte de passageiros. Por exemplo, o transporte urbano, né? Em percursos em que seja permitido viajar em pé. Então, nós temos essa exceção do uso de cinto de segurança, né? Nessa aula aqui, principalmente na aula essa aula que eu estou passando para vocês, que é as normas gerais de circulação e conduta, esta aula vai ser um pouco mais longa, porque eu tenho que abordar de outros assuntos para fazer um reforço didático para vocês. Tá? Já na parte 2 e na parte 3, nós não iremos precisar fazer esse reforço didático. Então, essa aula ela é muito importante. Professor, vamos lá. Segundo, né? Qual que é o segundo equipamento? O famoso tacógrafo, né? Tacógrafo, aqui já vamos passar para quem está obrigado a utilizar o tacógrafo, né? Professor, como é que é esse negócio? É um disco, né? É um disco que vai medir tempo e velocidade, né? Velocidade e tempo, né? Ele vai registrando, né? Aí, ó. Ele vai registrando aqui, né? Para os veículos, só que o tacógrafo não é para todos os veículos. Ele vai dizer para os veículos de transporte e de condução escolar. Olha, transporte e condução escolar são obrigatórios o uso do tacógrafo, né? Ou de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Ó, transporte passageiro com mais de 10 lugares. E os de carga com peso bruto total superior a 4.536 quilos, né? Aí, quilogramas, equipamento registrador instantâneo, inalterável de velocidade e tempo, chamado tacógrafo, né? Então, aí é um equipamento de segurança que tem que ser utilizado de uso obrigatório, só que esse aqui é de uso obrigatório, você sabe que é para transporte de passageiros com mais de 10 lugares ou que veículos de carga superior a 4.536 quilos, né? Bacana? Vem comigo. Mais um dispositivo aqui. Encosto da cabeça. Para todos os veículos, né? Para todos os tipos de veículos automotores, ó. Todos os veículos automotores, né? Segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN, né? Esse encosto da cabeça, claro, é um grande equipamento de segurança, né? Tanto para o motorista quanto para os passageiros, né? Professor, antes do código tinha vários veículos que não tinham encosto, né? Vários veículos, né? Aqueles Corcel, né? Chevette, né? Opala, né? Opala, né? Por que o encosto, né? Porque o encosto vai proteger a cabeça, né? Quando você tem uma colisão traseira, né? Você sofre uma colisão traseira, né? Você vai e volta, né? No que você volta aqui, você pode danificar a sua cervical, hein? Então, por isso, esse é o trabalho do encosto. Então, o encosto, por hora, você tem que saber que o encosto de cabeça ele é um equipamento de uso obrigatório. É assim que você estuda trânsito, interligando os assuntos, né? O inciso 4º foi vetado, o inciso 5º, dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Tá? Sexto, para as bicicletas, atenção, olha só, para as bicicletas, isso já caiu muito em prova, então equipamento de uso obrigatório. Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais, espelho retrovisor do lado esquerdo, né? É claro que nós vamos voltar no artigo 105, porque a minha intenção é a gente estudar aqui todos os principais artigos do Código de Trânsito, mas por hora isso é importante. Lá na frente vai ficar mais fácil. Então, é o uso obrigatório, olha, para as bicicletas. Primeiro, campainha. Segundo, sinalização.
essa sinalização tem que ser noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais, né? Espelho retrovisor do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo você tem que ter o espelho retrovisor. Professor, posso colocar o esquerdo e direito? Pode, mas o esquerdo ele é equipamento de uso obrigatório, né? Vem comigo. Último equipamento. Não, para ter mais aqui, né? Vem comigo aqui. Equipamento suplementar de retenção, airbag, né? Frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. Então, o airbag, isso já caiu em várias provas de concurso, né? Ele é um equipamento de uso obrigatório, tá? Ele tem que ser, olha só, frontal na frente para o condutor e o passageiro do banco dianteiro da frente, né? Então, o passageiro da frente e mais o condutor tem que ter o airbag frontal, de frente, tá? Então, é o equipamento de uso obrigatório, né? Ok? Vem comigo aqui, né? Atenção, professor. E aí, professor? Agora é aquele reforço didático. Então, professor, vamos lá. O meu veículo não tem o equipamento, tá? Vamos colocar um simples, não tem o encosto do banco do passageiro, por exemplo, ou do motorista. Está sem o encosto. E aí, professor? E aí, o seguinte, se você descumprir essa norma, lembra que eu falei que essa aula é muito importante, que você tem que conhecer as regras? Se você não conhece as regras, se você desrespeita as regras, perdão, você vai cair lá na frente. Por exemplo, olha aqui, tá? Artigo 230, né? Diz o seguinte: conduzir o veículo. Só para você ter uma ideia, por isso você tem que conhecer as regras, né? Sem equipamento obrigatório, tá? O encosto é obrigatório, o cinto é obrigatório, você não tem. Ou estando este ineficiente ou inoperante, o cinto não está funcionando, tá? Tem mais, vem comigo. Com o equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Ou seja, você tem o equipamento, mas está de acordo com as regras do CONTRAN. O que vai acontecer com você? Você vai sofrer, você está cometendo o quê? Uma infração. Professor, qual que é a natureza dessa infração? Grave. Se ela é grave, vai pontuar 5 pontos na sua carteira aí. A gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Qual que é a penalidade? Multa. Essa multa aqui é uma pecúnia, é dinheiro que você tem que pagar. Qual que é a medida administrativa se você conduzir o veículo sem estar com uso obrigatório? Está aqui. Retenção do veículo para regularização. A autoridade de trânsito não pode permitir que o veículo continue transitando se ele não tem, se está desrespeitando a regra, que é o quê? O equipamento de uso obrigatório. Bacana. Pago esse assunto, né? E agora, professor? Lá estava, né? Equipamento de uso obrigatório e combustível suficiente para que você chegue ao seu destino, né? Então, você está numa rodovia, você parou o carro por falta de combustível, né? E você está passando um policial, você chama o policial lá para te ajudar. Com certeza ele vai te ajudar, né? Só que o seguinte, você não tem a obrigação de ter combustível suficiente até você chegar ao seu destino, é obrigação, é uma regra de trânsito. Se você, então, acontecer isso contigo, tá? Se acontecer isso contigo, independente de uma autoridade de trânsito identificar essa ocorrência ou não, você está cometendo uma infração. Ter o seu veículo imobilizado, ou seja, parado, na via por falta de combustível, você está cometendo uma infração média, 4 pontos, você vai ter uma penalidade de multa, que vai pagar, né? E você vai sofrer uma medida administrativa, que é a remoção do veículo. A autoridade vai ter que fazer isso, né? Então, isso aqui é importante, né, cara? Então, isso aqui é a infração. Então, muito importante. Então, você tem a conduta. Conduta lá, equipamentos, tá? Uso obrigatório de equipamento, uso obrigatório de equipamentos, né? Você tem que ter lá manutenção. E segundo, combustível suficiente, tá? Professor, fala um pouquinho agora, a gente está falando o quê? Sobre regras, né? Normas de trânsito, né? O que acontece? E todas essas normas de trânsito, a gente vai ver isso durante esse capítulo 3º todinho, tá? Caso você venha, por exemplo, desrespeitar uma regra de trânsito, você está cometendo uma infração, né? Então, eu quero passar para vocês o seguinte, né? Eu quero fazer uma antecipação didática para vocês sobre os tipos de infração que nós temos. E, claro, a sua correspondente penalidade, que é a multa, né? Então, nós temos aqui para vocês no artigo 260.
259. Gente, isso é básico, isso é importante. Eu não consigo enxergar você, aluno, tá? Para qualquer concurso, Polícia Rodoviária Federal, Detran São Paulo, Detran Pará, Detran Rondônia, qualquer outro Detran no Brasil todo, ou para um agente de trânsito municipal, se você não conhece essa tabela. Então, caso, tá, alguém ou algum usuário, tá, venha desrespeitar qualquer regra, tá certo, de circulação ou conduta, o que vai contar? Ele está cometendo uma infração. E nós temos o quê? 4 tipos de infração. Tá? Então nós temos aqui, ó, a cada infração cometida, ó, a cada, não grupo de infrações, serão computados, os seguintes número de pontos, né? E essa pontuação é importante, tá? Essa pontuação é importante porque a gente pode até, isso que vai controlar se você é um bom condutor ou não, podendo até perder a sua CNH, né? Vem comigo. Se você cometer uma infração classificada como leve, você vai ter 3 pontos na carteira. Infração como média, 4 pontos. Grave, 5 e gravíssima, 7 pontos. Então, primeira coisa que você tem que saber, quais os tipos de infração que nós temos? Leve, média, grave e gravíssima. De novo, leve, média, grave e gravíssima, né? Professor, para cada infração, você tem os pontos correspondentes. Começa de 3. Leve, 3 pontos. Média, 4 pontos. Grave, 5 pontos. Gravíssima, 7 pontos. Leve, 3 pontos. Média, 4 pontos. Grave, 5 pontos. E gravíssima, 7 pontos. Então está aqui para vocês, né? E aí, professor? Além da infração, nós temos a penalidade. E nós temos várias penalidades, né? Então vem comigo, várias penalidades, né? Uma das penalidades que nós temos aqui é a multa. Claro que a gente vai estudar todas as penalidades, tá? Todas as suspensão da carteira é outra penalidade. Só que agora, neste momento, eu vou só fazer uma antecipação da penalidade multa, tá? Multa, dinheiro, né? As infrações punidas com multa. Os 2 exemplos que eu dei para vocês de infração ali, ambas foram o quê? Punidas com multa, né? Classificam-se de acordo com a sua gravidade. Qual gravidade? Nós temos 4. Então nós temos leve, média, grave e gravíssima. Em 4 categorias, né? Então vem comigo. Primeira, o cara está lá em cima. Infração de natureza gravíssima. Punida com a multa no valor de R$ 293,47. Então, gravíssima, punida com a multa de R$ 293,47. Prof, vai ter que decorar? Vai, porque o examinador pode querer isso para você, né? Professor, vamos lá. Se tem a gravíssima, nós temos a grave. Vai aumentar ou diminuir? Claro que vai diminuir, né? Porque a gravíssima é a maior de todas, né? A mais branda é a leve. Natureza grave, R$ 195,23, né? Natureza média, R$ 130,16, né? E finalmente nós temos aí a natureza leve, a mais branda de todas, onde tem menor impacto, e nós temos aí R$ 88,38, né? Esses valores aqui, eles foram reajustados aí, eles foram alterados em 2016, tá? Foram em 2016, foram alterados esses valores. Bacana. Gente, isso é básico, tá? Nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando aqui normas gerais de circulação e conduta. Descumpriu essas normas gerais, vai cair numa infração. Caiu um tipo de infração, vai ter natureza de infração. 4 tipos, a gente já explicou. Leve, média, grave e gravíssima, né? E você pode ter, e claro, multa, né? A mais comum de todas é a multa. Essa multa em dinheiro tem um valor. Para cada grau, para cada tipo de infração, nós temos um valor correspondente. Tem que saber isso aí, tá? Tem que saber isso aí. Bacana? Vem comigo, vamos fazer um exercíciozinho, né? Detran Ceará 2018, Universidade Estadual do Ceará, cargo de analista de trânsito, né? Vem comigo aqui. Em relação às normas gerais de circulação e conduta, avalie as afirmativas a seguir, né? Então vamos lá. Os usuários das vias terrestres, né, devem abster-se de todo ato que possa constituir
perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, né? Ou seja, este é um comportamento desejado de abster, exatamente, de se omitir. Não pode fazer, né? Tá? Você não pode, é proibido ter esse comportamento. Inclusive, este cara aqui, ele está previsto no artigo o quê? 26, vamos ler aqui, obstáculo do trânsito, todo ato, né? Todo ato, inciso 1º, né? Do CTB. 2. Os usuários das vias terrestres podem obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso atirando ou abandonando uma via de objetos. O que está falando? Você pode estar atirando coisa, abandonando carro, objetos, substâncias na pista? Não pode, né? Então está aqui, ó, podem, né? E aí, professor, podem obstruir? O erro está aqui. O examinador aqui, ele trocou. Ele tem, ó, qual que é o oposto do podem? É o quê? Abster-se, né? Então tem que abster-se de obstruir o trânsito. Ele está errado esse item aqui. Então o item 2 aqui está errado, né? Item 3, né? Também faz parte do artigo 26, né? E o fundamento teórico disso, claro, né? É o artigo 26, inciso 2º, né? Terceiro, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deve verificar a existência de boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Correto, né? Além dos equipamentos de uso obrigatório, ele tem a obrigação de quê? De saber se o combustível é suficiente, né? Isto aqui é que está previsto no artigo 27 do CTB. Tá? Então, outra conduta do agente. Logo, item 1 e item 2. Item 1 e item 2 é a letra B de bola, né? Opa, item 1 e item 3, né? Então, é a letra C de casa, a letra C de casa, né? Aí, a questão fácil demais, né? Tranquilo, né? Gabarito, letra C. Vem comigo, né? Vamos lá, né? Artigo 28, né? Vamos lá. Artigo 28. Então, a gente está tendo o quê? Nós estamos estudando aqui normas gerais de circulação e conduta. Artigo 28. Qual que é outra regra, né? O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, né? Então, olha só, gente, o condutor deverá, a todo momento. Então, a partir do momento que ele conhecia, ele entra no automóvel, ele confere lá as boas condições do veículo, ele confere lá o nível de combustível, se é suficiente para chegar até o destino traçado por ele, né? A todo momento, ele tem que ter o quê? Domínio de seu veículo. O que significa ter domínio do seu veículo? Significa dizer que ele tem que estar em atenção, tem que estar sentinela, né, com o seu veículo. Tem que estar lá, ele tem que estar preparado para qualquer coisa que esteja no trânsito. Então é isso, né? Então isso que é ter domínio do seu veículo, né? Dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, em especial direção defensiva, né? Vamos lá. Professor, eu estou no veículo, eu recebi uma ligação de celular, eu peguei, eu não resisti e atendi. Eu dei uma olhadinha assim, eu vi, opa, essa pessoa aqui eu tenho que atender. E aí, a partir do momento que você atendeu o telefone, tá? Eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que você já está o quê? Comprometendo o domínio do seu carro. Gente, todo e qualquer momento você tem que ter o domínio do seu carro, né? Se isso vier a acontecer, né, por exemplo, né, dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis à segurança, infração leve, 3 pontos, né, e você vai receber uma multa, né? Então tá aí para vocês. O exemplo que eu passei para vocês, tá, é um exemplo mais comum, tá? O uso de celular, tá? Então, eu digo para vocês o seguinte, por que eu coloco o uso de celular? Porque uma das infrações, ocorrências de trânsito, as mais comuns de todas, né, gente? Claro, além de ultrapassar o limite permitido de velocidade, estacionar em local proibido, né? Essas aí tem muita ocorrência, mas eu digo para vocês, né? Ó, o uso do telefone celular é uma das maiores ocorrências de trânsito existentes. E claro, você pode ter certeza, eu vou passar para vocês aqui o regramento do legislador. Pelo esse regramento do legislador, a gente chega a algumas conclusões importantes que você tem que saber para aprender a discernir.
Primeiro, que este uso do celular, ele provoca muitos acidentes de trânsito. Por quê? Porque faz você perder o domínio da viatura, do veículo, né? Você faz perder. E tendo muitos acidentes, o legislador tenta o quê? Coibir de forma drástica esse tipo de coisa. Vem comigo, olha só. Uso do celular. Dirigir o veículo. Tá? Vamos lá, inciso 5. Com apenas uma das mãos. Tá? Exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, né? Primeira exceção. Mudar a marcha do veículo, segunda exceção, ou acionar o equipamento, tá, e acessórios do veículo. Né? O que acontece quando você dirige o carro com apenas uma mão? Gente, você está comprometendo o pleno domínio do carro. Né? Então tá isso. Né? Então é o seguinte, não pode dirigir com apenas uma mão. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos, e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, você quer, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido. Nós aqui da Lá Concurso, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, né? 2-a-1, né? O que é o curso 2-a-1? 2 cargos e um curso, né? Então, nosso curso 2-a-1 para o Detran de São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completaço e tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite. Se quer se matricular, tem um link aqui embaixo para você se matricular. Isso vai direto lá para o nosso site. Pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida? Tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da LAC Concursos, o pessoal do YouTube. Venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.